gente, bom dia, como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, hoje 20 de 5 de 2020. E eu quero desde já agradecer o empenho de vocês, né? Que tem se empenhado, tem se esforçado, para que as nossas aulas sejam, um sucesso. É isso? Vamos para a nossa aula. Peguem um livro didático na página 85. Vamos lá? Livro didático, deixa eu só ajeitar aqui, a gente ver o conteúdo bem legal. Bom, livro didático, página 85, nós vamos fazer hoje uma produção de texto, tá? A aula de hoje vai ser sobre conto de artimanha, produção de texto, mais o conteúdo que a gente vai, o exercício que a gente vai fazer para relembrar o que a gente estudou nesse capítulo do livro, né? Nesse capítulo 3 do livro de português. Vamos lá? Ó, antes de a gente fazer essa produção de texto, vamos dar uma revisada no conteúdo? Vamos lá? Vamos revisar aí algumas características do conto de artimanha que a gente já viu na nossa última não, né? Na aula de português, quando a gente estudou semana passada sobre conto de artimanha. E aí eu coloquei novamente para a gente poder relembrar o que é que esse gênero textual quer trazer para a gente, certo? Vamos lá. Eu coloquei primeiro aí que é uma narrativa curta, né? O texto de artimanha é uma narrativa curta, conta fatos que se passaram ou que se passam. Deixa eu só alinhar aqui para não ficar por cima da escrita. Muito bem. Eles contam fatos que se passam em pouco tempo e em apenas um lugar, né? Normalmente acontece ali naquele momento e pronto. E o tempo também é curto, ou seja, é pouco tempo, não posso contar, como eu já falei para vocês, uma história que começou no domingo, terminou na outra sexta-feira e foi. Uma narrativa curta, com tempo, em pouco tempo, acontecida em pouco tempo e em apenas um lugar. Foi um momento ali da sala, um momento do dia, tá? Tem poucos personagens, 2, 3, né, 4 personagens. O narrador pode ser narrador personagem ou narrador observador, né? O narrador personagem é aquele que participa, conta e participa, ou narrador observador, que é aquele que conta, mas não participa do texto, da história. O personagem principal é chamado de protagonista, né? E os contos de artimanha são de tradição oral. Lembra que eu falei, por exemplo, de Pedro Malas Artes, que foi o conto que a gente viu, que é um personagem que não tem assim uma história que vai ser aquela pessoa foi quem criou Pedro Malas Artes. Como é uma tradição oral que foi trazida para a gente aqui no Brasil pelos colonizadores portugueses, os contos normalmente vários escritores escrevem uma história com o mesmo personagem, porém a história é diferente e é de cada um escritor, né? Não tem o dono desse personagem, tá? Bom, e aí para melhor lembrar o conteúdo, você pode ler novamente o texto A Panela Mágica, de Pedro Malas Artes, que está lá na página 76, né? A história sobre Pedro Malas Artes, e você pode ainda pesquisar outra história com o mesmo gênero textual, que no caso é conto de artimanha. E aí eu pesquisei uma história, né? Desculpa, gente. Eu pesquisei uma história, trouxe outro conto de artimanha também com Pedro Malas Artes. Vocês lembram que o conto de artimanha, o personagem ele sempre quer tirar proveito, né? Ele sempre quer tirar proveito da situação para seu próprio benefício. Não esqueçam disso. Por isso, artimanha, esperteza. Vamos ver qual foi o texto que eu trouxe. Ó, A Sopa de Pedra é um texto de Maria Teresa Giacomo e o personagem principal também é Pedro Malas Artes. Vamos ver? Olha lá. Um dia, Pedro estava com fome e bateu na porta de uma velha rica. Mas a velha não era de aceitar convidados para o jantar. Foi logo dizendo: já jantei e não sobrou comida. Não faz mal, disse Pedro. Se a senhora me emprestar uma panela com água e fogo, faço uma sopa de pedra. A velha ficou curiosa. Sopa de pedra? Nunca ouvi falar nisso. Pois é, uma sopa ótima, disse Pedro. Sopa de pedra?
Olha só. A velha acendeu o fogo, encheu uma panela com água. Pedro jogou uma pedra dentro da panela e colocou no fogo. A velha insistiu. Mas esta sopa vai ficar boa mesmo? Claro que vai. Ficaria melhor se levasse uma cebola. Mas fica bom até sem cebola. Isso eu posso arrumar, disse a velha, dando-lhe a cebola. Mas vai ficar boa mesmo? Com cebola, então, disse Pedro, lambendo os beiços. Ficaria melhor com um pedaço de carne, mas só com cebola vai bem. A velha arrumou a carne. E ficaria melhor se levasse tomate, umas batatas, repolho. E a velha foi dando tudo o que ele pedia. Por fim, Pedro falou em sal. A velha, muito curiosa, não negou. Ela queria saber como era uma sopa de pedra, né? Pronta a sopa, Pedro tirou dela a pedra e pôs-se a tomá-la com grande apetite. Quer provar? Perguntou ele à velha. Esta aceitou logo, tomou o prato cheio e disse: Ora, vejam só, pois não é que a tal sopa de pedra é boa mesmo? Na verdade, ela tomou uma sopa, né? A pedra, ele tirou a pedra, foi só uma esperteza dele para conseguir fazer a sopa. E no final, Pedro encheu a barriga, né? Então, aí foi o benefício que ele tirou da senhora, da velha. Foi conseguir fazer a sopa e tomar sem que ela nem percebesse. Ele foi enrolando, enrolando ela e no final tinha lá uma sopa prontinha. Pedro muito esperto. Bom, esse aí foi só outro exemplo do conto de artimanha. Vocês vão agora ler com bastante atenção a página 85, o que é que ela está pedindo para fazer, né? A página 85, gente, está orientando com bastante detalhe, tá? Tá bastante detalhado aí o que é que você vai fazer. Por exemplo, tem que ler com bastante atenção, entendendo o que ele está pedindo. Ele dá primeiro o planejamento e a escrita, e lá no final pede para você fazer a revisão do texto. Ó, ele diz: você irá elaborar seu próprio conto de artimanha. Você vai criar uma história onde seja um conto de artimanha. Ou seja, alguém tirando proveito de alguém. Você pode utilizar outro personagem ou pode utilizar o mesmo personagem, Pedro Malazarte, que é um personagem famoso, sem problema. Ou pode criar um outro personagem seu mesmo, tá? E aí, o que você não pode fazer é pegar um texto pronto e copiar. O texto tem que ser criação sua, porém que traga essa característica que é a esperteza, a artimanha, tá certo? Bom, não esqueçam das características. É um texto curto, poucos personagens, se passa em pouco tempo, tá? Tem que observar todas essas características do gênero textual conto de artimanha. Aí ele diz: capriche na história. Depois de pronto, seu texto fará parte do livro de contos organizado. Não sei como se vai dar para fazer isso, mas o que der a gente tá fazendo, tá certo? Porque a gente tá nesse momento, né? Vamos lá. Antes de iniciar a produção, organize as ideias no caderno. Primeiro você tem que organizar, pensar direitinho antes de começar. Escolha um nome para o personagem principal da história. Descreva as características, como é que ele vai ser, tanto as características da aparência física e de comportamento, se como é que ele pensa, né? Todas essas características você tem que pensar antes de escrever. Que problema esse personagem deverá resolver com artimanha, com esperteza? Qual é o problema? Vai solucionar o problema de um relógio que ele queria conseguir, que ele queria ganhar. Você vai dizer qual é o problema, tem que pensar antes, tá? Qual é o problema? Gente, na criação do texto, porque tem gente quando pega uma atividade dessa, pega o caderno e começa a responder essas perguntas aqui. Você pode até responder essas perguntas aqui, porque é a organização das ideias, mas depois tem que construir o texto, tá? E aí ele pede para você pensar também. Descreva como o problema será resolvido, ou seja, que artimanha será aplicada. Ele queria ganhar um relógio e aí pensou em fazer dessa forma, tá? Descreva o lugar onde acontecerá. Será uma história que vai se passar na sala, na cozinha, no quarto, na feira, na loja, tá? Pensa o local.
Haverá outros personagens? Escolha os nomes dos personagens. Descreva as características desses outros personagens. Lembre-se de que o texto será narrado em terceira pessoa. Qual é a terceira pessoa? Lembra que a gente estudou pronomes e eu já falei, a gente estudou, não junto, né? Ano passado vocês já viram pronome. E aí, só para lembrar, a gente vai ver. E a gente já lembrou esse ano. Nós temos primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, terceira pessoa, ele ou ela. Então, se ele pede, cadê? A terceira pessoa, ele ou ela, ou no plural, eles ou elas, tá? Então, gente, se ele pede na terceira pessoa, quer dizer que o narrador ele não vai participar. É um narrador apenas observador. Porque quando o narrador participa, ele fala nós, eu, né? Mas aí seria a primeira pessoa, tanto do plural como do singular. Normalmente, no texto de Artimanha, o narrador normalmente é o narrador observador. Portanto, vai usar na terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas. Crie um título que chame a atenção dos leitores. A pessoa que vai ler tem que se interessar só de ver o título, né? Tipo, a panela mágica. Como será que é essa panela? Né? A sopa de pedra. Misericórdia. Nunca vi uma sopa de pedra. A pessoa já chama a atenção logo pelo título, tá certo? Então, pense num título que quando o leitor veja, queira logo já começar a leitura. E aí depois ele pede para você fazer a revisão do texto, depois que você criar seu texto. Agora releia, quer dizer, ler novamente seu texto e observe os aspectos a seguir. O texto apresenta os elementos da narrativa, personagens, narrador em terceira pessoa, tempo, espaço, quer dizer, ele mostra o tempo, em que tempo que aconteceu, que espaço que isso aconteceu, tá? Há um personagem que usa esperteza para conseguir alguma coisa. Os personagens estão bem apresentados, ou seja, para que a gente entenda porque ele age assim, ele está bem apresentado. No final, o protagonista atingiu seu objetivo com uma artimanha. Gente, atenção que o protagonista, que é o personagem principal que vai usar a esperteza, ele sempre consegue o que ele quer no conto de Artimanha, tá? A letra está legível, ou seja, a pessoa que lê seu texto vai entender bem. Você fez parágrafos para organizar a sua produção? Não esqueça dos parágrafos alinhados. A pontuação nas frases, interrogação, exclamação, ponto final. A grafia das palavras está correta, ou seja, você escreveu você com CE e o circunflexo e não colocou C cedilha, por exemplo. A grafia é a correta escrita das palavras. Tá tudo certinho? Bom, depois que revisar, está ok, tá? E aí depois você vai para a página 86 até a página 88 para fazer a revisão desse capítulo 3 que a gente acabou de estudar. Capítulo 3 do livro, né? E aí a página 86 pede, revendo o que aprendi, pede no primeiro quesito para você ler o trecho de um texto dramático de Maria Clara Machado. Eu trouxe um texto dramático. E aí observe a imagem, uma apresentação. Diz assim, o dragão verde, primeira cena. Lembra do texto dramático do casamento de Emília que a gente viu? Muito bem. Uma praça na cidade feita com barracas mágicos, pregões. Todos falam ao mesmo tempo. Isso aí é o que vai acontecer na primeira cena. Apresentador. Senhoras e senhores, o espetáculo vai começar. Bom, e aí você segue lendo o texto, tá? Aí ele pede assim, letra A. Por que há a frase primeira cena logo depois do título do texto dramático? Porque sempre depois do título, em um texto dramático, vem a frase primeira cena. Já viu isso? Letra B. Como você acha que está a praça da cidade de acordo com o trecho? Com essa primeira parte que ele fala que é uma praça na cidade, feita com barraca, mágicos. Como é que você acha? Qual a ideia que você tem quando você lê essa primeira frase? E aí? Letra C. Quais são as atrações do espetáculo segundo o apresentador? Né? Quais os personagens que vão se apresentar? Segundo quesito,
Logo depois da indicação da primeira cena, logo após o nome primeira cena, há um trecho escrito com letras diferentes. Como é chamado esse tipo de texto? Que vem escrito com a letra diferente ou entre parênteses, por exemplo. Como é chamado? A gente viu isso na característica desse gênero textual. Letra B. Quais são as diferenças entre as rúbricas de O Dragão Verde e O Casamento de Emília? Quais são as diferenças das rúbricas? Observe as rúbricas nesse trecho e observe as rúbricas lá do texto O Casamento de Emília. Qual é a diferença das rúbricas dos dois textos? É isso que ele quer saber. C. Assinale as duas alternativas corretas sobre as outras duas diferenças entre os trechos dramáticos estudados. Gente, além das rúbricas estarem diferentes, é o que está na letra B, tem outras duas diferenças entre esses dois textos. Quais são essas diferenças? Leiam as frases e marque o X nas duas que estão corretas, tá? Página 88, terceiro quesito. Circule nos trechos do conto A Panela Mágica, a seguir os parênteses, as reticências e os dois pontos. Não é para você voltar lá no texto, não. A seguir, quer dizer que já está aqui. Tem trecho 1, trecho 2 e trecho 3. Você vai circular essa pontuação que ele pediu. Os parênteses, as reticências e os dois pontos, tá? Quarto quesito. No trecho 1 da atividade 3, os parênteses foram empregados para explicar o que é uma panelinha ou isolar um comentário do narrador. Para que os parênteses foram empregados no trecho 1 dessa atividade anterior, da atividade 3. Quinto quesito. Por que o narrador afirmou que às vezes Malazarte adquiria as coisas da maneira mais convencional? Não conseguia através de esperteza, conseguia da maneira convencional, que todo mundo consegue. Por que o narrador fez questão de dizer isso? Era para esclarecer que nem sempre Malazarte usava a esperteza para obter o que queria, ou era para mostrar que Malazarte só usava a esperteza para obter o que queria? Sexto quesito. No trecho 2, o que as reticências indicam nesse trecho que está aqui, lá no terceiro quesito? O que as reticências estão indicando? Sétimo quesito, no trecho 3, qual a função dos dois pontos? Para que está servindo os dois pontos no trecho 3? Aqui de cima, no terceiro quesito. Oitavo quesito, encontre 3 palavras que há ditongo. E em cada trecho da atividade 3, e sublinhe. Em cada trecho da atividade 3 e sublinhas. Você volta na atividade 3, agora não é mais particular, é sublinhar. Você vai encontrar ditongo, tem um em cada um. Um ditongo em cada um desses trechos. E aí você vai sublinhar, tá? Encontra as palavras que apresentam ditongo, que a gente estudou também. Lembra que ditongo é o encontro de vogais que ficam na mesma sílaba? Bom, encontre aí e sublinhe lá na atividade 3, tá certo? E página 89, vocês façam a leitura. Ele tá só dando sugestões aí que você pode ler para complementar o seu conhecimento, aquilo que a gente estudou, tá certo? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus, boa atividade, voltamos daqui a pouco com a correção, tá?